A reunião da Comissão de Direitos Humanos. Justificativa do deputado Valduga, formando essa comissão que, na presente data, devido a outra agenda, não pode comparecer. Atas da reunião de instalação da comissão e da primeira reunião extraordinária, já distribuída aos gabinetes, solicita a possibilidade de dispensa na leitura da ata. Havendo concordância, fica dispensada a leitura da ata. Bom, discussão, não temos matéria para o expediente, vamos para as proposições. Deputado Dirceu Dresch. Vocês têm o projeto de lei 0515. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os deputados que compõem esta comissão, a todos que nos acompanham. Nós temos, então, o projeto de lei 515.1/2015, autor deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a doação e reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos e adota outras providências. Senhor presidente, eu tenho aqui alguma dificuldade na documentação. Eu peço para que Vossa Excelência passe para um próximo deputado. Aí eu vou me organizando aqui para fazer a apresentação desse projeto após. O próximo, Vossa Excelência tem um outro projeto, deputado Dirceu, que é o 0139/2016. Caminho da documentação, título de reconhecimento de utilidade pública da assistência social Luiz de Florianópolis, São Luís de Florianópolis. Posso, senhor presidente, relatar esse projeto, que na verdade é o ofício 139.4/2016, encaminha a documentação para a manutenção de título de reconhecimento de utilidade pública da assistência social São Luís de Florianópolis, referente ao exercício 2015. Nosso voto, senhor presidente, é pela aprovação e posterior arquivamento. Em discussão, o ofício 0139.4/2016, de autoria da Assistência Social São Luís de Florianópolis. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Eu tenho na minha mão um projeto do deputado Luiz Fernando Vampiro, que é o primeiro item da pauta, projeto 568.3/2015, que institui o mês de fevereiro lilás, dedicado à prevenção da síndrome da imunodeficiência adquirida. O referido projeto já esteve em pauta por várias vezes nessa comissão. Inicialmente, houve ponderação por parte dos membros da comissão em função de que instituía o mês dezembro lilás. Então, houve uma sugestão por parte da comissão de trocar por dezembro vermelho, que foi feito. Numa segunda reunião em que esteve em pauta, o projeto foi submetido à crítica em função de o mês instituído dezembro vermelho e ser dedicado à prevenção da infecção pela AIDS. Houve uma sugestão dos técnicos que se mudasse por vírus da imunodeficiência humana HIV, o que foi feito. Então, o projeto de lei do deputado Luiz Fernando Vampiro tem a seguinte emenda substitutiva global. Artigo 1º. Fica instituído o mês de dezembro vermelho dedicado à prevenção da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis, a ser realizado anualmente no Estado de Santa Catarina. Artigo 2º. O mês de dezembro vermelho terá foco na realização de atividades informativas e educativas para a prevenção, assistência e promoção dos direitos das pessoas que vivem com HIV. Terceiro, fica instituído como símbolo do mês de dezembro vermelho uma fita de cor vermelha. Essa lei tem vigor na data de sua publicação.
esta emenda substitutiva, que recebeu o nosso voto favorável. Então, em discussão, o projeto de lei 0568/T2015, de autoria do deputado Luciano Vampiro, que institui o mês de dezembro vermelho. Então, pelo que eu entendi, cumprimentá-lo, senhor Deputado presidente. Mauro, com a palavra. Pelo que eu entendi, Vossa Excelência, então, além de tirar o mês de fevereiro lilás, o senhor estipula, então, na sua emenda, dezembro e vermelho, Dezembro vermelho, deputado. seguindo a normativa de um entendimento internacional sobre o tema. Exatamente. Perfeito. E foi modificado a terminologia síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, que era um prato original, para HIV, que é a terminação mais adequada, segundo os técnicos. Já posso expressar meu voto, senhor presidente. Meu voto é favorável. Mais algum dos senhores deputados deseja se manifestar? Então, em votação, o projeto de lei 0568.3/2015, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui o mês de fevereiro lilás, dedicado à prevenção da síndrome de imunodeficiência adquirida. Os senhores deputados que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado. Temos a seguir um projeto de lei, uma proposição para a lei 058/2016, de autoria do deputado Jean Loureiro, que obriga as empresas concessionárias de veículos automotores estabelecidas em Santa Catarina notificarem pessoalmente os adquirentes de veículo alcançado por recall. O relator é o deputado Nilson Berlanda. Está com a palavra. Cumprimento o presidente, os demais deputados. Então, o PL número 0058.8/2016, do deputado Jean Loureiro, obriga as empresas concessionárias de veículos automotores estabelecidas em Santa Catarina a notificarem pessoalmente os adquirentes de veículos alcançados pelo recall. Nós, antes de relatar o projeto, eu tive a oportunidade, inclusive, de manter contato com muitas revendas de veículos em Santa Catarina, e é do entendimento dos revendedores, senhores deputados, que essa é uma responsabilidade da indústria e não das revendas. Portanto, está interpretado pelo CDC de maneira sistemática, assim como requer a espécie, fica evidenciado que, se tratando de defeito decorrente do projeto de fabricação, a responsabilidade pela reparação é única e exclusiva do fabricante, tanto que todo e qualquer recall é feito seu nome e as suas expensas, ou seja, a gente entende que é de responsabilidade do fabricante e não da revenda. De outro norte, reconheço que o legislador estadual pode, sim, legislar subsidiariamente sobre a matéria. Entretanto, não pode afrontar a regra geral, que no caso concreto imputa aos fabricantes a obrigação de reparar o dano e, consequentemente, a obrigação acessórios requeridos pela tal ação. Diante do exposto, por contrariar o interesse público, voto pela rejeição do projeto lei número 0058.8/2016. Bom, então, o voto do deputado Nilson Berlanda ao projeto de lei 0058.8/2016 é pela rejeição. Em discussão, o projeto de lei 0058.8. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dalmo Claro de Oliveira. Eu cumprimento a todos, aos telespectadores da TVAL. Na verdade, eu acompanho o voto do relator, deputado Berlanda, uma vez que já há essa obrigação por parte do fabricante, que dispõe dos cadastros adequados dos compradores de veículos. Nós todos já recebemos algum tipo de recall por conta de algum defeito, alguma peça. Isso funciona bem, esse sistema tem funcionado bem.
E eu acho que seria uma redundância, um excesso, aumento de custo. A gente que convive sabe que as empresas hoje cada vez têm mais obrigações, e colocar obrigações que são superponentes ou supervenientes a outras já existentes, que atendem bem, eu acho desnecessário, ocasiona custo, que quem acaba pagando é o consumidor final. Então, eu não vejo necessidade também de a concessionária, além do fabricante, até porque mesmo veículos importados fazem o recall e encaminham aos adquirentes de veículos aqui no Brasil. Então, eu acho desnecessário que também as concessionárias o façam. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o parecer do deputado Nilson Berlanda em relação ao projeto 0058. Quem for favorável ao parecer do deputado Nilson Berlanda, ao seu voto, permaneça como estão. Aprovado, portanto, o parecer do deputado Nilson Berlanda e rejeitado o projeto. Bom, como último item da pauta de proposições, nós temos o projeto 0515, que está com o deputado Dirceu Dresch. Consulta o deputado Dirceu Dresch, já tem condições de proferir o seu voto. Posso, senhor presidente? Sim. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. O projeto foi muito debatido, o projeto é de 2015, então, portanto, ele já andou por várias comissões, indas e vindas, teve diligência aqui a diversos órgãos. O projeto trata sobre a doação e reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos e adota outras providências. Esse projeto ele teve diligência ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, a Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde, a Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, que ele teve diligência. O autor, deputado Gabriel Ribeiro, ele fez um substitutivo global ao seu projeto, retirando e colocando aqui um parágrafo único que fica proibida a doação de qualquer tipo de alimento destinado ao consumo humano, oriundo de sobras ou restos de alimentos que já tenham sido servidos ou distribuídos para o consumo individual. Na minha avaliação, senhor presidente, ele corrige aqui uma questão, que é uma das grandes preocupações, inclusive recomendações de vários órgãos diligenciados, e na minha avaliação o projeto ficou bom, porque ele trata do aproveitamento de alimentos que por entidades, por restaurantes, enfim, supermercados e outras entidades que lidam com alimentos e que possam ser doados para entidades sociais, estabelecimentos que trabalham com programas sociais. Então, o meu voto, senhor presidente, com este substitutivo global, que eu incorporo no meu relatório, então eu voto pela aprovação do projeto de lei 515.1/2015, nos termos da emenda substitutiva constante desses autos, as folhas 81 a 83. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei 0515.1/2015, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a doação e reutilização de gêneros alimentícios de alimentos e adota outras providências. O deputado Dirceu Dresch deu seu voto favorável nos termos da emenda substitutiva. Em discussão. Presidente. Deputado Damo Claro, com a palavra. É cabível ainda pedido de vista em gabinete? Pode pedir. Eu gostaria de pedir vista. Senhor deputado. Eu gostaria de pedir vista. Vista, então, ao deputado Dalmo Claro de Oliveira. Bom, senhores deputados, está encerrada a discussão
da ordem do dia da comissão. Nós temos 2 assuntos pendentes. O deputado Mauro de Nadal, que foi presidente desta comissão, deixou aqui pouca coisa pendente, né, deputado Mauro? Praticamente tudo. Nós temos 2 assuntos pendentes. Um primeiro é uma solicitação de uma associação cidadã de resgate e efetivação dos direitos humanos, chamada ACRED. É uma ONG que solicitou, que trabalha com a ressocialização de apenados oriundos do sistema prisional, e solicitou apoio desta comissão para que desse um parecer favorável à sua associação. Eu recebi ele no gabinete e ponderei que a comissão não dá pareceres, evidentemente, favorável ou não. O deputado Mauro Nadal, inclusive, já havia encaminhado a associação à Secretaria de Justiça. Houve uma segunda solicitação, então, para que esta comissão pudesse fazer uma pequena apresentação aqui na comissão. Ponderei também que constaria a comissão, e o que eu faço nesse momento, e que se a comissão entendesse que se poderia apresentar aqui, poderia dar um tempo aí de 5 minutos, uma determinada sessão, apenas para a apresentação do trabalho. O deputado Berlanda, que trabalha, inclusive, com uma atividade no sistema prisional, poderia contribuir nessa discussão. Então, a solicitação que eles fazem é que possam apresentar um tema que eu já de pronto limitei em 5 minutos para apresentar aqui em uma determinada sessão, para que a comissão apenas tome conhecimento daquilo que o faz e possa, se quiser, encaminhar na forma de apresentação à Secretaria de Justiça, mas não na forma de parecer, que evidentemente a comissão aqui não tem esta capacidade para avaliar a qualificação ou não de uma ONG em si. Coloca em discussão esse ponto. Senhor presidente, eu gostaria de saber qual é a associação. A associação se chama ACRED. É uma associação de resgate e efetivação dos direitos humanos, chama, para trabalhar com apenados oriundos do sistema prisional, para que possam recolocá-los em sistema de trabalho. Eu, inclusive, senhores deputados, tenho um projeto tramitando aqui nessa casa sobre a ressocialização de detentos, mas não é do meu conhecimento que até então tenha associações, e sim está aberto, inclusive, até o momento, para empresas, né, a iniciativa privada. Até porque existe um regulamento, uma lei nacional que protege as empresas, no sentido de gerar um emprego, pagar o salário mínimo. Parte desse salário mínimo fica para a secretaria que comanda os presídios. E existe um projeto de nossa autoria que tramita na casa e também do Executivo, para que a gente definitivamente crie uma lei sobre a ressocialização. Agora, eu entendo que a associação ela já tem outros benefícios por ser uma associação. Eu precisaria realmente entender um pouco mais, até para poder dar uma opinião definitiva sobre o caso. Agora, está aberto para iniciativa privada. Associações eu não tenho conhecimento nenhum. Só a título de esclarecimento, a associação não é para trabalhar dentro dos presídios. É um trabalho feito a partir de quando o apenado sai do sistema prisional, para daí sim ajudar a ser recolocado no... Esse é o objetivo. Ok, está entendido. Aí, com a palavra, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu queria justamente entrar nesta discussão. Eu visitei a associação lá em São Miguel do Oeste, que eles estão se transferindo para cá agora. Eles fazem o trabalho depois que, já durante o processo de prisão de um membro da família com a própria família, e depois, quando este preso sai,
dar todo o apoio psicológico e tal, na perspectiva de mudança de vida, encaminhá-lo para a convivência na sociedade, para o trabalho, enfim, para a educação, a reeducação e tal. Então, não é o trabalho, no caso da profissão, né, do trabalho mesmo, na contratação, é um processo de recuperação. Então, senhor presidente, eu entendo que é fundamental, 5 minutos eu acho que é pouco, pelo que eu conheço, precisaria ao menos uns 10 minutos para vir apresentar, e eu não tenho nenhum problema contra, acho que é fundamental nós conhecermos. É uma experiência que eu não conheço, ao menos outra no Estado, que possa nos ajudar, inclusive, em construir outras experiências no futuro. Presidente, eu quero me retratar realmente, parabéns aí até pela iniciativa da associação, agora eu entendi o caso. Nós temos alguns casos que a própria empresa emprega esse detento quando ele sai, depois de 4, 5, 10, 15 anos lá, acaba empregando ele, né, na própria empresa, mas fora daquele local. E agora uma associação, então, aí eu acho que é de grande valia. Realmente merece um aplauso muito grande, porque aí ela recoloca aquela pessoa que estava excluída da comunidade, a reintegrar a comunidade e fazer com que ela volte a ter uma vida normal. Parabéns aí, acho que vale a pena. Continua em discussão. Então, a proposta é de que, numa reunião normal da Comissão de Direitos Humanos, a Associação Macred, Associação Cidadã de Resgate e Efetivação de Direitos Humanos, possa comparecer à comissão e, por um tempo de 5, 10 minutos, possa apresentar o trabalho que faz, e aí a comissão delibera o que pode fazer na forma de apoio dessa associação. Então, em votação, esta permissão, os senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado, será incluído numa próxima reunião. Nós temos o segundo assunto pendente, é uma solicitação afeta a questão do tráfico de pessoas, a qual eu repassei ao deputado Dirceu Dresch. Portanto, o deputado Dirceu Dresch com a palavra para encaminhamento. Senhor presidente, no ano passado, na presidência do deputado Mauro, nós fizemos vários eventos, debates sobre os desaparecidos, o tráfico humano em Santa Catarina, né? E essas audiências públicas, esses debates, trazem uma realidade muito dura do que está acontecendo com crianças, especialmente com mulheres, que são levadas para outros países, mesmo dentro do Brasil, mas especialmente para outros países, né? E muitas delas caem no processo de prostituição, vão com belas promessas, pessoas que levam essas pessoas para fora do Brasil com promessas de trabalho, promessas de agências de modelo, e depois as pessoas caem na criminalidade, né? O processo da criminalidade que leva essas mulheres, e nós temos tido muita dificuldade. Aqui na Grande Florianópolis, por exemplo, foram 24 mulheres, só um dado, né? 24 mulheres que foram iludidas com essas promessas e caíram num processo de prostituição e têm dificuldade de recuperação, de volta, né? São isoladas e tal. Então, hoje nós temos uma delegacia especializadas de desaparecidos, comandado pelo delegado Vanderlei Redondo, que tem feito um trabalho importante, mas nós temos muita coisa que precisa ser encaminhada, discutido, prevenido, né? A sociedade precisa saber, conhecer essa situação que acontece no Brasil todo, mas aqui no Estado. Então, tem duas sugestões, senhor presidente. Primeiro, que esta comissão crie um grupo de trabalho, a exemplo do grupo de trabalho que nós temos aqui nesta casa, que a Comissão de Direitos Humanos coordena aqui, que ontem, inclusive, foi homenageado aqui pelo belo trabalho, que trabalha essa questão do imigrante, né? Que vem se reunindo mensalmente, discutindo esse tema. A ideia é que seja criado um outro grupo de trabalho para acompanhar essa questão,
dos desaparecidos, né, do tráfico humano especialmente, porque também há uma cobrança de que o Estado crie um grupo de trabalho, né, coordenado pelo Estado, para acompanhar isso mais de perto. Porque não é só criar uma delegacia que acompanha os casos concretos. Nós precisamos prevenir, nós precisamos discutir, nós precisamos envolver a sociedade, precisamos envolver as universidades, enfim, o Ministério Público, federal, estadual, o conjunto de entidades e pessoas que atuam nesta área, que tenham um espaço onde possam se reunir, discutir e elaborar, inclusive contribuir na elaboração de políticas públicas para este parlamento, inclusive. Então, essa, senhor presidente, é a sugestão. Nós estamos cobrando, o Paraná já tem há vários anos esta comissão coordenada pelo Estado, e Santa Catarina ainda a gente não tem nenhum instrumento que possa aglutinar todos esses esforços que estão sendo construídos pelas entidades e pela sociedade. Então, essa é a sugestão. Primeiro, a criação de um grupo de trabalho, que essa comissão possa ajudar a construir isso, ou até coordenar essa questão do grupo de trabalho, e, além disso, continuar cobrando do Estado a criação da comissão dos desaparecidos políticos, desaparecidos, né, através das diversas formas, né, principalmente aí pelo crime organizado. Senhores deputados, o deputado Dirceu Dresch, então, propõe a criação de um grupo de trabalho. Eu sugeri ao deputado Dresch, que é o vice-presidente dessa comissão, que pudesse, na próxima reunião ordinária, apresentar uma proposta de como vai ser formado esse grupo de trabalho, membros que vão compô-lo, etc., para que a comissão, então, possa deliberar. Na próxima reunião eu trago a proposta. Bom, antes de encerrar a presente reunião, algumas informações. Primeiro, a pauta da Comissão de Direitos Humanos vai ser divulgada, como fizemos essa semana, com uma semana de antecedência, para que as pessoas possam avaliar os projetos de forma que acharem adequada. Segundo, estamos também requisitando que todos os projetos que estejam em tramitação e que estejam na posse dos senhores deputados, que seja dado um encaminhamento adequado, de acordo com o regimento interno. Terceiro, nós teremos amanhã, às 9h, uma reunião que foi aprovada nessa comissão, a ser realizada aqui na Assembleia Legislativa, e é uma audiência pública que debaterá sobre o compromisso pela assinatura e implementação do Pacto Estadual Maria da Penha. É uma proposta da bancada feminina da Assembleia, e nós solicitamos, dentro da possibilidade, que os deputados compareçam, que é uma promoção também da Comissão de Direitos Humanos. Também colocamos que as reuniões normais da comissão, hoje nós temos na terça-feira e quarta-feira, que tem Comissão de Trabalho e Comissão de Saúde, e que são dias alternados. Então, eu proponho que a Comissão de Direitos Humanos também se reúna nesse horário, às 11h, ou na terça ou na quarta, dependendo da disponibilidade aqui da sala de reuniões, do espaço. Se houver acordo quanto a isso, vamos manter essa programação. Nada mais havendo a tratar. Presidente. Aqui. Deputado Dama. Se me permite, essa casa, além das suas funções, princípios de legislação e de fiscalização do Executivo, é uma caixa de ressonância das questões da sociedade, e os deputados acabam sendo porta-vozes de problemas e questões do momento. Eu fui procurado por mais de uma pessoa lá em Joinville, porque há 2 ou 3 meses vem ocorrendo de policiais civis estarem passando nos estabelecimentos, principalmente lanchonetes, pequenos bares, restaurantes, e isso está focado mais no centro da cidade, exigindo a instalação de banheiros para deficiente físico nesse estabelecimento. Primeiro que eu acho que, eu não tive tempo de estudar isso, mas eu gostaria de entender, eu achava antigamente, na minha juventude, que a necessidade de um hotel, um restaurante,
uma lanchonete de pastéis, ter autorização da Polícia Civil para funcionar fosse algo decorrente da ditadura, deputado Dirceu. Mas isso aí passou, o tempo passou, e até hoje há uma necessidade de que um estabelecimento, porque é frequentado por pessoas, mas então uma loja de roupa, de sutiã e de geladeiras também precisaria de autorização da Polícia Civil para poder funcionar. É um pouco estranho isso, mas, enfim, existe isso. E nessas fiscalizações eles estão exigindo a instalação dos tais banheiros para deficiente físico, que é uma coisa importante, eu acho que é parte do direito humano, dos direitos das pessoas. Inclusive, no último dia 1º, o presidente Temer baixou um decreto que regulamenta a lei eu tenho até isso aqui, enfim, o Estatuto do Portador de Deficiência ou de Necessidades Especiais, que é um momentinho, por favor. Foi dia 1º de março, o decreto número 9296, que regulamenta o artigo 45 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, tem bastante regulamentação quanto a isso. Agora, primeiro, eu tenho dúvidas quanto à Polícia Civil fazer essa fiscalização, se cabe à polícia, ainda mais no momento que a segurança é tão importante para nós, que os policiais são ditos por nós que são carentes no combate ao crime, carentes em quantidade, e ter essa preocupação se é atributo da Polícia Civil, ou se deveria ser da prefeitura ou de algum outro órgão. E, segundo, o nível de exigência, colocado dessa maneira, em pequenos estabelecimentos, em regiões mais antigas, de regiões centrais da cidade, inviabiliza o negócio. São pequenos estabelecimentos que, às vezes, têm 2, 3 metros de largura, 4 metros de largura, por 5, 6, 8 de comprimento. Estabelecer um banheiro que tem que ter um raio, né? Um banheiro tem que ter uma dimensão de, se eu não me engano, 2,10 por 2,10, no mínimo. Num estabelecimento desse, inviabiliza. Sendo que tem que ter os outros banheiros de pessoas ainda não portadoras de deficiência. Enfim, acho algumas coisas que nós temos que esclarecer. E a própria discussão desse assunto, ou a aplicação, ou por quem fiscaliza, seria interessante. Então, me ocorreu que a gente devesse, poderia aproveitar essa oportunidade de estar ocorrendo isso, e a gente convidar o novo secretário de Estado da Segurança a que viesse aqui na comissão conversar conosco, porque provavelmente temos outros assuntos também a tratar. Eu acho que o secretário novo, a presença de secretários aqui enriquecem a discussão nas comissões, e eu penso que a gente poderia convidá-lo a vir aqui discutir, uma vez que ele está entrando, isso aí deve ser ainda do secretário anterior, mas cabe ao atual responder por esses atos e a gente talvez discutir e achar uma melhor forma de conciliar os interesses tanto dos portadores de deficiências quanto das pessoas que hoje têm pequenos negócios. Um dos grandes empregadores no Brasil são as empresas individuais e as microempresas. Eu acho que a gente tem que tentar preservar um pouco também a viabilidade desses negócios. Então, em discussão, a proposta do deputado Cláudio de Oliveira, senhor presidente, de convidar o secretário de Estado da Segurança para debater um tema específico que ele coloca e outros temas que podem ser colocados por membro dessa comissão. Acho que é muito importante, eu quero parabenizar o deputado. Eu quero só lembrar que hoje essa questão está com o Corpo de Bombeiro. Eu tenho participado, inclusive, de diversas reformas, e isso pessoalmente, e existe um alvará do bombeiro que, dependendo do tamanho do estabelecimento, ele é exigido essa questão. Mas, dependendo do tamanho, não me consta aí que um policial da Polícia Civil tem essa autonomia para chegar no estabelecimento e exigir de tal forma um local próprio, uma rampa do cadeirante, enfim. Existe lá, sim, lá no Corpo de Bombeiro, um alvará de licenciamento que consta as regras para esse tipo de atitude. Se me permite, senhor presidente. Com a palavra, deputado. Essa questão, deputado Nilson Berlanda, da acessibilidade dos direitos da pessoa com deficiência, ela é abordada e tratada parcialmente pelo Corpo de Bombeiros, ao que me saiba. O objeto principal do Corpo de Bombeiros é observar a acessibilidade das pessoas, principalmente como rota de fuga ou coisa desse tipo. Como, por exemplo, acesso, e tanto acesso de fuga ou de acesso mesmo em hotéis, restaurantes, como rampas, larguras necessárias de portas, etc. Segurança. Mas, por causa da segurança. E da possível rota de fuga em caso de um sinistro, um incêndio ou algo assim. Mas não especificamente. Ontem ainda estive conversando com um engenheiro de uma empresa que faz projetos de prevenção de incêndio
para atender às necessidades e às exigências de Corpo de Bombeiros e da lei, e ele me disse que especificamente a existência dos banheiros não estaria no âmbito do Corpo de Bombeiros, mas sim a parte de acessibilidade. Então, acho que é interessante que o próprio secretário da Segurança, ao qual está feito, inclusive, o Corpo também de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, IGP, venha aqui conversar sobre esse assunto, e talvez outros que a gente possa ter, aproveitar a oportunidade, ele se apresentar aqui, até colocar, talvez, algumas coisas do seu plano de trabalho. Mas esse assunto, especificamente, eu acho que ele cabe responder, e é o que esses pequenos comerciantes têm nos procurado, e bom, mas com tanto bombeiro, o pessoal assaltando o estabelecimento, ou furtando, e aí nós que pagamos impostos, que damos emprego, é que somos penalizados com o trabalho do policial civil e não a busca do criminoso. Bom, então, em discussão, continuando a discussão sobre a proposta do deputado Dalmo Claro, de um convite feito ao secretário de Segurança do Estado de Santa Catarina para que venha até esta comissão debater a questão da exigência de banheiros para portadores de deficiência no Estado de Santa Catarina, bem como outros assuntos inerentes à pauta que, evidentemente, precisam ser informados ao secretário antes do convite. Senhor presidente, nós temos uma grande demanda que tem aparecido todo dia pelas entidades representativas, Associação de Moradores, que é o grande processo de violência nos bairros das grandes cidades, especialmente aqui na Grande Florianópolis, que as pessoas estão apavoradas, né, nesses bairros e tal, e precisaríamos também discutir as políticas que a Secretaria está trazendo para isso. Eu traria um ponto para debate. Agora também temos que ver o tempo e as possibilidades de discutir vários assuntos, né, mas é um ponto que nós gostaríamos de trazer a essa comissão, que é uma violação muito grande de famílias de bem que moram nesses bairros, que estão assustados com o processo que tanto do crime organizado quanto dos próprios órgãos do Estado quando entram nesses espaços. Então, nós vamos aguardar até terça-feira para outras sugestões referentes a este convite que será feito ao secretário de Segurança, e, a partir disso, faremos um convite para que ele compareça numa sessão aqui da Comissão de Direitos Humanos para tratar desses assuntos. Se possível, senhor presidente, que não seja num prazo tão delongado. De imediato. Vou guardar só até uns 3, 4 dias para que as pessoas possam dar sugestões, tendo em vista que o convite ao secretário equivale a uma convocação e a uma necessidade que haja uma pauta pré-determinada para que ele possa estar preparado para aqui comparecer. Senhor, só um esclarecimento. Nós vamos fazer o convite ou Vossa Excelência organiza? Só nós damos a pauta e Vossa Excelência organiza o convite? Não, o convite será feito pela comissão. Entendo que já fica deliberado o convite. Tá. Vamos aguardar apenas os pontos da pauta para que possamos incluir. Obrigado. Para informar o senhor secretário. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, sendo que a próxima será convocada antecipadamente com uma semana.